Olá, meus amores. Estamos aqui mais uma terça-feira. Como é que você está? Você tem feito suas atividades direitinho? Tem conseguido fazer sem ter dificuldades? Espero que vocês estejam sim conseguindo fazer. Lembrando que às terças-feiras, geralmente nós temos o nosso encontro lá no Meet. Quem pode estar participando desse momento é muito importante. Tem sempre já aquelas crianças que ficam ali esperando, né, querendo que chegue logo o dia, e a gente fica assim muito feliz com a participação de vocês, porque lá no Meet nós podemos fazer o quê? Nós tiramos também essas dúvidas que podem acontecer, que podem ocorrer, isso é normal. Então hoje nós vamos iniciar o quê? Nossa primeira aula de geografia, lá no nosso módulo 3, isso mesmo. Nossa aula de geografia no nosso módulo 3. Uma coisa espero que vocês realmente estejam bem, que a família de vocês estejam bem, todos estejam muito bem, com saúde, com muita paz, aí na sua casa, aí no seu lar, nesse local que é importante, né? Nosso lar é muito importante para nós, como nós já aprendemos até nas nossas outras aulas. Nós vamos iniciar, vamos relembrar um pouco a nossa última aula. Nossa última aula de geografia foi aqui na página 214, isso mesmo, nessa página. Na página 214, vocês iriam marcar o lugar, assinar com o X os lugares retratados nas fotografias que são semelhantes ao que vocês costumavam ou costumam o quê? Frequentar, costumam ir. Então, eram respostas o quê? Bem pessoais. Nós vamos aqui para a página 215, essa página aqui. Os elementos dos lugares. Os lugares apresentam elementos que os caracterizam. Quais são os elementos que caracterizam uma praia, por exemplo? Uma praia não seria reconhecida sem a presença de quê, gente? O que é que tem na praia? Na praia, quando nós chegamos na praia, aquele local que tem cheio de árvores, que é muito frio, ou a praia é um local que tem muita areia e tem um mar bem bonito, tem águas. E aí, o que é que caracteriza uma praia? Então, assim, cada um dos lugares, eles têm sim elementos que diferenciam um dos outros, como a tia sempre fala isso quando a gente está falando aqui em geografia a respeito dos lugares. Então hoje eu trouxe aqui para vocês alguns lugares do mundo afora para a gente conhecer um pouquinho. Quem já conhece, né, vai aprender um pouco mais, e quem ainda não conhece esses lugares, o que é que vai acontecer? Vocês vão passar a conhecer hoje alguns lugares que realmente chamam bastante a nossa atenção. Então a tia trouxe algumas imagens, e a primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Essa imagem é lá o nome é Cataratas do Iguaçu, isso mesmo. Esse local representa o quê? É um conjunto de muitas quedas d'água, vocês podem observar. E esse local aqui, ele é um lugar que ele é muito visitado, viu, gente, pelos turistas. Muitas pessoas vão neste lugar. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Ele fica localizado entre o Paraná, aqui no Brasil, e também entre outro país, lá na Argentina, viu? Ele fica localizado no Parque Nacional do Iguaçu, na parte que fica aqui no Brasil, e na Argentina ele fica lá no Parque do Iguaçu, que é na Argentina, né? Fica entre as fronteiras, entre esses dois países, o Brasil e a Argentina. Então, tanto os argentinos, eles têm uma parte desse parque, e onde fica localizado essas grandes, digamos,
cachoeiras, quedas d'água, né? E é um local onde muitas pessoas vão visitar. É um ponto de turismo mesmo, onde tem várias excursões, muitas pessoas vêm visitar esse local aqui, chamado Cataratas do Iguaçu, quando está aqui do lado do Brasil, ok? E é uma área bem extensa, muito grande. Ela é formada, corresponde aproximadamente a 250 mil hectares da floresta subtropical, viu? E é considerada, esse local é considerado que patrimônio da humanidade, é um patrimônio de toda a humanidade. Ele foi criado, né, os parques foram criados, tanto do Brasil quanto da Argentina, e eles hoje são locais que são visitados por muitos turistas, ok? Fica entre o Brasil, fica na fronteira do Brasil e da Argentina. Esse local aqui, olha que vista linda. E aí, dá mais... A gente olhando assim, ó, olha bem. Imagina aí como esse local é um local grande, deve ser muito alto, deve dar aquele friozinho na barriga, né, quando a gente está lá olhando. E agora, nós vamos também conhecer outro lugar. Esse local aqui, ó, é um local chamado, observem bem aí, ó, esse local. É um local chamado Calçada dos Gigantes. Ele fica lá na Irlanda do Norte. Ele não fica aqui no Brasil, né? Fica num país longe, na Irlanda do Norte. E o nome desse local aqui é Calçada dos Gigantes. É uma área que tem cerca de 40 mil colunas de basalto, né? Que é essas formações aqui. E por que sempre existiu esse local desse jeito? Não, ele foi se formando através do que? Das erupção vulcânica, quando os vulcões entravam em erupção, então foi se formando essas formações rochosas. E faz muito tempo, viu, gente? É cerca de 50 a 60 milhões de anos atrás que foi se formando essas formações rochosas. E é um local também, viu, gente, muito conhecido, muito visitado lá na Irlanda do Norte. Também vai muitos turistas. Então, por que ficou assim? Porque quando o vulcão ele entra em erupção, ele vem aquela lava quente. Mas aí depois a lava vai ficando o quê? Vai esfriando, vai ficando fria. Aí foi se formando essas rochas, essas grandes colunas, ó, observem que são colunas são bem altas. Tem até uma pessoa aqui em cima, a gente pode ver. E a maioria tem cerca o quê? De 12 metros de altura. É como se fossem assim, uns prédios bem altos. E também essa área foi declarada também pela Unesco como patrimônio mundial também, viu? É uma das maravilhas, é considerada uma das maravilhas também, porque é um local bastante bonito. Aí também nós trouxemos outro lugar que eu acho que vocês conhecem bem, esse local aqui. Esse aqui é o Rio de Janeiro, isso mesmo. A cidade do Rio de Janeiro, à noite, vejam como ela é iluminada. E bem aqui nós podemos ver, quem sabe me dizer, não dá pra gente ver muito bem porque está escuro, mas olhando para cá, qual é a primeira imagem que se tem quando falamos do Rio de Janeiro? Isso mesmo, é o Cristo Redentor. Aqui fica o Cristo Redentor, é uma escultura, né, muito grande, ele tem 38 metros de altura, isso mesmo, e ele está lá de braços abertos. É um ponto turístico do Rio de Janeiro, quando para vir para cá, para visitar lá o Cristo Redentor,
Tem muitas pessoas que vêm de outros países para o Rio de Janeiro e vêm conhecer, querem visitar aqui, conhecer de perto a imagem do Cristo Redentor. A imagem do Cristo, ela foi construída, uma parte dela, a grande maioria dela, ela foi construída aqui no Brasil. Mas tem uma curiosidade, a cabeça do Cristo, ele não foi feita aqui no Brasil, foi feita fora do Brasil, depois foi que veio para cá e se formou para se formar a escultura, a imagem do Cristo. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela é conhecida exatamente quando falamos no Rio de Janeiro, lembramos de quem? Logo do Cristo Redentor. E além da cabeça dele, as mãos também, elas foram feitas lá em Paris, viu, gente? Na França, não foi feita aqui. Ela foi feita, as mãos e a cabeça, elas foram feitas lá na França. Para chegar aqui no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, quando você chega no Rio, para se chegar aqui no Cristo Redentor, a gente precisa ter o quê? Paciência. Porque é um local, é longe, é muito visitado e você pode chegar lá, pode passar horas para chegar lá. No final de semana e nos feriados é muito visitado. Você pode ir, tem a pé, imagina aí como é longe. E também pode ir, tem os transportes que levam os turistas, as pessoas que querem visitar. Você já foi no Rio de Janeiro, já visitou? E aí, quem já visitou o Rio de Janeiro? Quem já conheceu o Cristo Redentor? Esse lugar tão bonito. Vocês já conheceram? A gente ainda não conhece de perto, mas... E eu também trouxe aqui outro lugar. Eu acho que vocês não conhecem esse lugar aqui. E observe que cada um desses lugares que eu mostrei para vocês, eles têm características, têm formação diferentes. Ó, esse local aqui, ó, é chamado Colinas de Chocolate. Olhem aí. Vocês acham que esse local, esse lugar, ele parece com chocolate? Por que será, hein? Ó, esse local aqui, esse lugar é chamado Colinas de Chocolate. Ele fica lá nas Filipinas, isso mesmo, nas ilhas. São montanhas em formas cônicas, com tamanhos parecidos, né? E vocês podem observar que eles parecem uns cones. Tem formas de cones e os tamanhos deles são bem parecidos. Isso mesmo. E essa formação, ela é uma formação geológica, é incerta, a gente não se sabe como foi ainda verdadeiramente que se formou, que elas foram moldadas, mas sabemos que foi pelo quê? Pela ação, pode ter sido pela ação do vento durante muitos e muitos anos, ou por algum fenômeno de algum vulcão, ainda não se sabe. Então existe essas duas imparcialidades, não se sabe se foram se formando por conta dos ventos ou se foi também por conta de alguma erupção, de algum vulcão, isso mesmo. Então fica sempre essa dúvida. As Colinas de Chocolate são a atração turística mais popular dessa ilha, viu? Essa Ilha de Bohol, e estão na lista de negociações para se tornar um membro da lista da Unesco de Patrimônios da Humanidade, devido a esse valor aqui, devido a essa beleza estética, né? E assim, chama a atenção do mundo todo. Então, o que são o patrimônio da humanidade? São lugares que fazem parte de todos, como um todo, como já disse, patrimônio mundial da humanidade. Então, é um patrimônio de todos. E ainda não é considerado um patrimônio. A Ilha de Chocolate, lá nas Filipinas, ela ainda não é considerada esse patrimônio mundial da humanidade, mas ele está na lista para se tornar um desses lugares, ok? Então, observem que cada um desses materiais, desses lugares, eles têm as suas características. Alguns são, olha aqui, a cidade do Rio de Janeiro tem muita luz, tem muitos prédios. Aí aqui nós temos
a calçada dos gigantes, que são formações rochosas, né, devido às erupções dos vulcões. Aqui nós temos a imagem das Cataratas do Iguaçu, que fica entre o Brasil e a Argentina. E aqui nós temos novamente a Ilha de Chocolate, lá nas Filipinas, isso mesmo. Cada um desses lugares, eles têm os elementos que vão diferenciando uns elementos dos outros. Então, aqui na nossa atividade, vocês observem que tanto a imagem A como a imagem B tem elementos que diferem uns dos outros. Então, o que é que você vai fazer? Na questão de número 2, os elementos da paisagem da fotografia A são característicos de qual lugar? E os da fotografia B, então você vai dizer, esses elementos aqui é de qual lugar? E o da fotografia B? 3. Agora desenhe um lugar que pode ser caracterizado pelos elementos abaixo. Casa, lavoura, criação de animais, estradas de terra. Então você vai desenhar aqui um local onde represente essas que tem a casa, lavoura, criação de animais, estrada de terra. Esse local, ele é um local propício de onde? De uma parte da cidade, da área urbana, que fica no centro da cidade, ou esses locais onde tem plantações, criação de animais, faz mais parte lá da zona rural, que fica mais distante um pouquinho do centro da cidade. E aí você vai desenhar. Qual é o lugar que representa os elementos que você desenhou? Então você vai dizer qual foi esse lugar. É um espaço rural, pode ser um sítio, pode ser uma fazenda, não é? Então você vai desenhar e vai observar, depois que você montar, se esse local que você fizer seu desenho, você pode pintar também, viu? Se esse local, ele representa o quê? Elementos da cidade ou elementos da área rural, da área urbana. Urbana quer dizer aquela área, aqui a cidade, o centro. E rural é onde geralmente ficam sítios, fazendas, esses locais onde se consegue ter um espaço maior. Ok? Então, é só a página 215 que nós vamos trabalhar hoje. Só a página 215, ok? Então, vamos encerrando aqui a nossa aula de geografia. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.